podemos explicar ou deduzir aquelas leis fenomenológicas todas utilizando o princípio de Huygens. É uma formulação bem interessante dos fenômenos ondulatórios, porque se aplica, em princípio, a todas as ondas, né? O que é básico no princípio de Huygens é o seguinte: em primeiro lugar, a gente está considerando uma frente de ondas que, num determinado momento, está numa certa posição. Digamos, inicialmente, essa frente de onda pode estar aqui, logo em seguida temos uma outra frente, então temos frentes de onda. Aqui eu tenho a frente de onda num determinado instante de tempo. Aqui eu tenho uma outra frente de onda, mas num determinado instante de tempo também. De forma que a questão é como é que essas frentes de onda se propagam. E aí tem o que é básico, o princípio de Huygens, que estipula uma regrinha para a gente entender como é que uma onda se propaga. É claro que, entendido isto, basta considerar, né, uma onda ou frentes de onda atingindo uma certa superfície e dando lugar, então, a outras frentes de onda, como nós vamos ver em seguida. E isso vale tanto para a reflexão quanto para a refração. Então vamos ao princípio de Huygens, que apenas explica como uma frente de onda evolui à medida que o tempo passa. De acordo com o princípio de Huygens, cada ponto numa frente de ondas se constitui ou pode ser pensado como uma fonte de ondas secundárias. Então, depois de um certo instante de tempo, já que nesse instante de tempo este ponto deu origem a uma onda secundária, este outro deu origem a uma outra onda secundária, este aqui deu origem a uma outra onda secundária, este também. Veja, nós estamos olhando aqui para uma onda esférica que parte deste ponto, porque este ponto agora passa a dar origem a ondas secundárias. De forma que, num determinado de tempo t, essa é a situação. Porque esta aqui foi a onda que se originou no instante de tempo anterior. Estou falando de ondas secundárias, né? E, de acordo ainda com esse princípio, a frente de ondas, no instante de tempo subsequente, é a envoltória destas ondas
secundárias. Essa é a base do princípio de Huygens. A ideia de que em cada ponto, ou cada ponto, deve ser pensado como uma fonte. Cada ponto sobre esta frente de ondas. Cada ponto da frente de ondas pode ser pensado como dando origem a ondas secundárias. Num instante de tempo subsequente, você pode pensar, sim, em cada ponto aqui, em cada ponto, como dando origem a ondas secundárias. Dando origem a ondas secundárias. Agora, depois de um certo instante de tempo, a frente de ondas estará aqui. E assim, nós temos uma forma de estudar a propagação das ondas, olhando para a frente de ondas. Vamos provar que a luz se propaga em linha reta. Ora, aqui eu tenho a frente de ondas de luz que se propaga em linha reta até um determinado instante de tempo. Então, se no instante de tempo t essa é a situação, o que vai acontecer num instante de tempo subsequente? Agora, veja bem, cada ponto sobre a frente de ondas dá lugar a ondas secundárias. E essas ondas secundárias se originaram, por exemplo, a partir deste ponto, deste ponto, deste ponto. Eu estou considerando só alguns pontos, né? Só alguns pontos. De forma que, num instante de tempo seguinte, né, agora a gente pode prever onde estará a frente de onda. E se você considerar envoltória aqui, você vai obter um plano que é paralelo a este. Consequentemente, a luz se propagou em linha reta. Porque a frente de ondas é um plano paralelo a este aqui. E, se você considerar instantes de tempo subsequentes, você vai obter envoltórias para as ondas secundárias originárias destes vários pontos aqui, que são planos paralelos. Consequentemente, de acordo com o princípio de Huygens, você consegue entender a propagação retilínea da luz, já que os raios luminosos são perpendiculares a essas superfícies. Como a superfície se mantém como sendo superfícies planas, então a luz se propaga em linha reta. Eu tenho aqui uma outra superfície, né? E, de novo, cada ponto sobre essa superfície pode ser pensado como dando origem a ondas secundárias. É claro que o raio dessas circunferências são iguais, porque nós estamos falando de tempo decorrido igual, né? De forma que os raios, né, são iguais. De forma que se a onda está, ou a frente de onda é esta superfície aqui, a frente de ondas, num instante de tempo subsequente, é esta superfície aqui. Estamos vendo, então, a propagação de uma onda, olhando para o comportamento das frentes de onda. Ora, o que acontece
na reflexão, eu tenho, então, raios luminosos se propagando em linha reta, as frentes de onda, e repentinamente uma frente de onda, a primeira delas, atinge esse ponto aqui. Atinge esse ponto. Agora, ao chegar nesse ponto, esse ponto vai dar origem a ondas secundárias, né? Ele passa a ser, então, ou dar lugar a ondas secundárias, né? E que agora emanam deste ponto aqui. A conclusão é que, se a gente traçar a envoltória agora, nós vamos ver uma situação onde eu tenho ondas se propagando, já que este ponto passa a ser uma fonte, esse outro passa a ser uma fonte, e o que a gente pode, fazendo isso com cuidado, é ver que esta onda incidente dá lugar a uma onda refletida, porque quando chega na superfície, esse ponto da superfície passa a ser uma fonte de ondas secundárias e que se propaga para cá, a envoltória, não é? De forma que o que a gente acaba percebendo, né, é que é possível prever a reflexão e mais, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E também se pode provar a lei de Snell no caso da refração. É uma formulação bastante interessante e muitas vezes útil.